Gente, nós hoje vamos falar sobre stakeholders, né? O que são e para que servem os stakeholders, né? Bom, você pode falar dos stakeholders pessoas físicas ou falar dos stakeholders pessoas jurídicas, né? Então comecemos falando sobre os stakeholders pessoas físicas, né? Você trabalha numa empresa qualquer, numa organização qualquer, e lá no teu setor você tem pessoas que trabalham com você. Então são pessoas que estão à tua volta, que estão te circundando, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalho num local em que quem está perto de mim são o Alex, o Edgar, o Marcelo, a Rosângela, a Elizabeth, a Rosemary, o João Vicente e a Cláudia. Então, são pessoas com quem eu interajo diretamente. Eles são meus o quê? Stakeholders, né? Somente as pessoas que estão no mesmo setor que você? Não, pessoas que estão em outros setores com os quais você se relaciona, né? Então, esses são os stakeholders, vamos dizer assim, pessoas físicas, né? Agora, vamos dizer, os stakeholders, pessoas jurídicas, o que eles são? É, Eles são organizações que circundam a tua, né? Que interagem com a tua. Então, por exemplo, são organizações como fornecedores, que entregam materiais, entregam serviços, né? São organizações como clientes, organizações clientes que recebem de você. São organizações concorrentes também, porque com as organizações concorrentes você tem que aprender alguma coisa. São os órgãos de governo e assim por diante. Então eles são os stakeholders, digamos assim, pessoas jurídicas, né? Eles são aqueles órgãos que estão em volta de você, em volta da tua organização. Gente, por que é importante saber o que são os stakeholders? Porque os stakeholders, eles são as organizações ao que você tem que prestar atenção aos interesses deles, né? Então também são chamadas de grupos de interesses, né? O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, quando ele era sociólogo, ele chamava isso de anéis burocráticos, né? Em uma tradução aproximada, né? Ou seja, onde tem uma política e tem uma burocracia, você tem interesses ao torno. Tem que entender que interesses são esses para poder lidar com isso. Então é muito importante para uma organização definir sua maneira de agir ao longo do tempo, entender o que os stakeholders precisam, né? Qual é a necessidade dos stakeholders, né? Só para lembrar para vocês, o verbo em inglês to hold quer dizer abraçar, né? Então, stakeholders são organizações que abraçam a tua organização, né? São organizações que estão em volta da tua organização. Bom, gente, essa foi a aula número 40 das aulas de administração do Chateau, né? Estamos em princípios de gestão, disciplina princípios de gestão, e falamos sobre stakeholders. Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand e agradeço a assistência.